Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje então nós daremos continuidade aos conteúdos que nós estávamos vendo nas últimas aulas, que eram referentes aí ao metabolismo de DNA, RNA e proteínas. Hoje então veremos a segunda etapa disso, que é a transcrição, que é como que o DNA vai dar origem às sequências de RNA, como que o RNA é copiado a partir do DNA, como que o DNA armazena a informação para RNA. E que tipos de RNAs serão formados a partir disso? Tá? Então, só para relembrar, então lembrem que o DNA é uma dupla fita, né, com as bases nitrogenadas citosina, guanina, adenina e timina em seus nucleotídeos, né, e seus nucleotídeos têm o açúcar desoxirribose, por isso DNA. Então, ácido desoxirribonucleico. Tá? Então, a dupla fita, desoxirribose, adenina, timina, citosina e guanina. Tá? Complementares umas às outras. Então, se você tem adenina, vai ser complementar a timina. Então, adenina de um lado, timina do outro. Citosina de um lado, guanina do outro. Ok? Beleza. O RNA, que é a bola da vez, fita simples. Então, você não vai ter uma fita complementar. É só uma fitinha. Então, uma fita simples. O açúcar que vai estar nos nucleotídeos é a ribose, por isso RNA, ácido ribonucleico. Tá? E os nucleotídeos vão ter as bases nitrogenadas adenina, uracila, citosina e guanina. Então, no RNA, a base nitrogenada uracila, ela fica no lugar da timina. Tá? Então, timina exclusiva do DNA, uracila exclusiva do RNA. Beleza? Ok. Então, transcrição é o processo de você fazer uma cópia de RNA a partir do molde de DNA. Simples assim. Claro, nós temos aí um conjunto de fatores envolvidos que vão fazer com que um gene ele seja expresso, eles vão fazer com que uma bolha de transcrição ocorra. Isso que tem aqui é uma bolha de transcrição. Você tem o cromossomo, né, o teu DNA, seus genes. Os genes são basicamente as sequências codificantes do DNA. Então, se aqui eu tenho uma sequência e essa sequência ela vai dar origem a um RNA ribossômico que vai formar um ribossomo, então aqui estão os genes aí para o RNA ribossômico. Tá? Então, beleza. Só que para isso aqui acontecer, você precisa de fatores de transcrição, você precisa de algumas regiões promotoras nesses genes, vai ter que ter umas sequências anteriores aqui que vão fazer com que isso se abra, que vai montar um complexo proteico. Claro, nós não vamos entrar tão a fundo assim, né? Nós vamos ficar mais aqui no basicão. Então, lembrem, a RNA polimerase ela é montada, né, lá na região promotora de um gene e ela segue, então, da mesma forma como a replicação do DNA, sintetizando o RNA de 5' para 3'. Tá? Então, o RNA ele é transcrito da mesma forma como o DNA é replicado. Então, você tem lá uma adenina no teu DNA, você vai colocar uma uracila no teu RNA. Você tem uma timina, adenina, guanina, citosina, adenina, uracila. Olha só, percebam que o RNA transcrito ele vai ser idêntico à fita complementar daquele DNA que está servindo de molde. A diferença, obviamente, entre uracila e timina, né, porque a timina é exclusiva do DNA, e aqui você vai ter, então, também o açúcar ribose, enquanto no DNA, desoxirribose. Mas percebam como elas são, então, a mesma sequência, né, só com essas alterações. Então, isso é a transcrição. Então, é você sintetizar um RNA a partir de uma sequência de DNA que serviu de molde. Vocês já estudaram, já perceberam que nós temos aí diferentes tipos de RNAs. Tá? Então, os três mais conhecidos aí, RNA ribossômico, transportador e mensageiro, mas nós temos também os microRNAs e os pequenos RNAs nucleares. Então, o que esses RNAs vão fazer? Qual que é a função deles? Tá? Então, perceba que tem o DNA aqui, né? Esse esquema é o DNA, você tem a transcrição, aí você tem o processamento desse RNA, nós vamos ver aí nos próximos slides, né, que os RNAs em eucariotos eles podem ser processados, vai ter umas modificações pós-transcricionais, e esse RNA então pode ser algum desses 5 tipos de RNAs. Tá? Tem outros tipos de RNAs aí, mas vamos aí focar nesses 5 principais. Então, aqui, começando com o pequeno RNA nuclear, que é o SNRNA, né, Small Nuclear RNA,
Percebam que aqui ele já vai fazer parte aqui do spliceossomo, que é esse conjunto de proteínas aqui, que vai justamente fazer o processamento do RNA que foi recém-transcrito. Tá? Então vai fazer as modificações pós-transcricionais, vai fazer a remoção daquilo que a gente chama de intron, que são as sequências não codificantes que estarão ali naquele meio, então tem que ser retirado. Então você vai ter sequências aí dos nucleotídeos que vão ser interpretadas depois para síntese das proteínas, e tem as sequências que não vão servir para nada, estão ali passando, então você tem que retirar elas. Tá? E quem faz isso é o spliceosome. Esse processo é conhecido por splicing. Tá? E assim, esse aqui ele tem justamente esse nome porque ele permanece no núcleo. Já os outros 4, olha só, eles saem fora do núcleo. Essa parte roxinha aqui, lilás, sei lá que cor que é isso aqui é o núcleo, aqui fora é o citoplasma. Então vamos ver o que acontece quando ele sai lá para o citoplasma. Então percebam aqui o que está acontecendo. Está o núcleo, aqui está a carioteca, os poros, né? E aqui o citoplasma. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Beleza, assim fica melhor para vocês verem bem certo o que está acontecendo. Então, olha lá, o RNA ribossômico ele vai constituir junto com proteínas as subunidades ribossômicas que vão formar o ribossomo. Vocês já estudaram, viram que o ribossomo é constituído por uma subunidade maior e uma menor. E essas subunidades, por sua vez, né, são compostas por RNA ribossômico e proteínas. Tá? Então, essa é a função do RNA ribossômico, fazer parte então da estrutura aí do ribossomo. Já o RNA transportador, olha só, ele vai ter sequências aqui que a gente vai chamar de anticódon, que vão ser complementares às sequências do próximo RNA aqui, que é o RNA mensageiro. Então, você vai ter sequência que vai plugar justamente lá nas sequências do RNA mensageiro. E qual que é a função dele? Transportar aminoácidos, por isso transportadores. Então, assim, lá no RNA mensageiro, nós teremos aí sequências, e a cada 3 nucleotídeos a gente chama de códon. E esses códons eles vão codificar para algum aminoácido em especial. Tá? Isso que a gente vai conhecer então por código genético na nossa próxima aula, que vai ser a tradução. Tá? Mas só para vocês então terem uma ideia, o RNA mensageiro então ele carrega uma receita de uma proteína. A proteína é formada pelos aminoácidos. O ribossomo é quem faz essa proteína. Então o ribossomo lê essa receita e coloca os aminoácidos de acordo com a sequência que está nessa receita. Tá? E quem que traz os aminoácidos até o ribossomo? O RNA transportador. Então, nessa pontinha aqui ele liga o seu aminoácido e aqui vai ser complementar ao que vai estar lá. Se não é complementar, não pluga. Se é complementar, pluga, faz a ligação peptídica e descola. Tá? Então ele vai seguindo para frente. E aos poucos essa cadeia polipeptídica, que é a nossa proteína em questão, vai crescendo. E aí nós temos os microRNAs, né, que eles são conhecidos também como RNA de interferência. Né, esses RNAs, esses microRNAs, eles vão aí atuar principalmente impedindo a expressão de algum gene. Então, o núcleo lá enviou um RNA mensageiro e de repente veio uma mensagem lá de fora para essa célula, né, ela recebeu em seus receptores que não precisa mais expressar aquela proteína, né, que é desnecessário, que é um gasto energético que não precisa, aí rapidamente o núcleo libera lá um microRNA que vai ou clivar ou então vai se ligar lá no RNA mensageiro e vai impedir então que a tradução ocorra, ou seja, vai impedir a síntese daquela proteína, tá? Então, basicamente, são esses aí os nossos 5 tipos de RNAs, né? O Small Nuclear RNA aqui também ele vai ter uma função de auxiliar nas regiões promotoras aqui na bolha de transcrição, ou então auxiliar na manutenção dos telômeros lá nas extremidades dos cromossomos. Aí, então, resumindo, o processo que a gente chama de expressão gênica é justamente você fazer a transcrição e a tradução. Tá? A transcrição é o que a gente está vendo, então, que é você fazer um RNA, sintetizar um RNA baseado numa sequência de DNA. Ok? Quem faz isso? RNA polimerase. E a tradução é você usar aquele RNA mensageiro, no caso, e fazer, então, uma síntese polipeptídica, né, produzir uma proteína a partir daquela sequência. Então, a sequência que estava no gene, né, está lá no RNA e vai estar lá na proteína na forma de sequência de aminoácidos. Beleza? Isso é expressão gênica. É você expressar aquele gene, produzir aquela proteína
com base naquela sequência do gene. Ela acontece de forma diferente em procariotos e eucariotos. O legal dos procariotos, ó, esse esqueminha aqui é uma célula inteira, tá? Imagina isso aqui é uma bactéria. Aí nessa bactéria você tem o cromossomo circular. E esse cromossomo tem seus genes. Então, olha só, regulação da transcrição, regulação da tradução, região codificadora e sinal de término da transcrição. Eu não falei para vocês, mas assim como a gente tem as regiões ali promotoras que eu falei, as que promovem a expressão, a transcrição daquele gene, você também vai ter algumas regiões que opa, acabou o gene, pode parar por aqui, senão vai fazer replicação até o fim do DNA. Não, não é. Você tem uma região promotora e você vai ter uma região aí de término. Nos procariotos, aquela questão que eu falei para vocês de ter introns, ela não ocorre. Tá? Então, você tem aqui uma sequência linear que vai ser exata. Tanto que, né, a partir do momento que você está fazendo aqui a transcrição, você tem uma bolha de transcrição, está fazendo o RNA, já pode ter uns ribossomos ali, né, naquele RNA já fazendo tradução. Então, a transcrição e a tradução dos procariotos, ela geralmente acontece, então, simultaneamente. Então, tem uma pontinha do RNA saindo, RNA mensageiro, os ribossomos já começam a trabalhar, já começam a traduzir. Tá? Isso até porque, né, esses organismos aqui não têm núcleo, isso tudo está no citoplasma. Já nos eucariotos, o negócio é um pouco mais complexo. Então, olha só, aqui nós temos a célula, né? A parte mais de fora aqui, então, a membrana plasmática, e temos o núcleo. Lá no núcleo vai acontecer, então, a transcrição, porque o DNA está lá no núcleo. Tá? E aí nós temos aí o transcrito primário, que é o transcrito ainda que não sofreu as modificações pós-transcricionais, que vai ser a adição do cap 5' da cauda poliar e remoção dos introns. Tudo isso vai acontecer lá dentro do núcleo. Aí depois vai sair o RNA mensageiro prontinho lá para fora e ele vai ser então traduzido lá no citoplasma. Então, as modificações pós-transcricionais, então, como eu falei para vocês, ela está aqui. Primeiramente, você tem essas duas aqui, que é a adição do cap 5' e a adição da cauda poliar. Cap 5' porque ele vai ficar justamente na extremidade 5'. Cap, né, esse cap 5' ele é um nucleotídeo alterado, modificado, aí, que tem uma guanina e um trifosfato. Então ele vai ficar, ele é adicionado aqui na extremidade. Percebam que a extremidade é adicionado numa extremidade e o outro é adicionado na outra. Então esse aqui ele vai proteger esse RNA contra a ação de nucleases, né? Aquelas enzimas que degradam ácidos nucleicos. Então, se deixar só o RNA solto lá, pode vir enzimas e degradar isso, você vai perder aquela informação. Aí, com esse cap 5', né, as nucleases não conseguem começar a degradar daqui. E a cauda poliar, como o nome já diz, poliar é simplesmente um segmento de RNA com várias adeninas. Então você vai ter várias adeninas também, né, para você manter esse RNA protegido. Então, se vier uma nuclease, ela vai vir degradando daqui, né, e ela vai levar bastante tempo para chegar até a parte que interessa, né, a parte codificante. E, como eu falei para vocês, né, nós temos os introns. Então, na nossa situação aí de eucarioto, né, o nosso DNA ele tem essas sequências introns no meio. Então, você produziu o RNA, esse RNA então vai estar com essas sequências intron lá. Essas introns elas são não codificantes, elas não servem para nada, digamos assim, elas estão espaçando. Tá? Não que elas não servem para nada, elas servem justamente para espaçar os exons. Né? Aí você tem que remover, porque elas não serão, né, codificadas. Isso aqui para o RNA mensageiro final não vai servir para nada, só vai atrapalhar. E essa remoção, então, é feita lá pelos spliceossomos, aí que entra em ação aí aqueles RNAs, os pequenos RNAs nucleares. Então, olha só como é que ficou o nosso RNA já aqui, já processado, né? Então, o RNA somente com os exons, né? Você tem algumas regiões aqui que elas também não são traduzidas, então são regiões não codificantes, tanto no início quanto no final, né? Porque nós temos aí, vocês vão ver na próxima aula, que a tradução ela inicia com um códulo, né, de metionina, um A ou G, então você vai ter toda uma sequência ali que vai estar ali justamente para proteger ainda, né? E aí você vai ter a tradução e ainda vai ter uma sequência não codificante no final, mais a cauda poliar. Tá? Então esse aqui é o nosso RNA prontinho aí para ser traduzido. Tá? Só que assim, o legal da presença desses introns e você ter esses exons espaçados é que você pode ter variações aí do produto final a partir do mesmo gene. E é isso que a gente chama de splicing alternativo.
Então, olha só, você tem o RNA lá, ó, você tem os exons aqui. Você tem 4 exons, 1, 2, 3 e 4. Os exons são as regiões codificantes. Os introns, como a gente já viu, são as regiões não codificantes que têm que ser removidas. Aí, durante essa remoção, você pode fazer os splicing alternativos. Então, olha só, aqui está o RNA que veio do gene. Depois do splicing, você pode ter esse aqui, né? Então, ó, você pegou 1, 2 ou 4, né? E você vai ter uma proteína lá, proteína A, por exemplo. Ou você pode fazer essa outra proteína, 1, 3 e 4, com o mesmo gene. Então você não precisou de 2 genes para fazer 2 proteínas diferentes, você só precisou, né, fazer um splicing alternativo. Isso economiza espaço nos cromossomos. Tá? Isso é uma das coisas mais legais que tem. Tá? Então o mesmo gene você consegue ter várias proteínas a partir dos splicing alternativos. E aí que você entende mais ou menos aí a função de você ter os introns. Né? Então, por que tem o intro? Por que ele foi mantido, né, pela evolução? Foi mantido porque eles espaçam os exons e a remoção deles, né, você consegue fazer splice alternativos aí e ter proteínas alternativas, proteínas diferentes, dada a necessidade. Então, o mesmo gene lá no teu cérebro pode expressar uma proteína que vai ser necessária para o teu cérebro, mas lá no teu fígado vai expressar uma proteína que é responsável, que atua lá no teu fígado, que é responsável lá para detoxificação de algum composto tóxico, por exemplo. Tá? Então, isso é o splicing alternativo. Então, só para um resumo final, para vocês poderem anotar aquilo que eu falei, né? Aí, então, os principais tipos de RNA que eu falei para vocês são as funções básicas. Claro, se vocês pesquisarem mais a fundo, vocês vão ver que tem mais RNA e que tem mais funções aí envolvendo esses RNAs. Então, por hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido aí o conteúdo, a ideia da transcrição. Né? Espero que vocês fiquem bem e até a próxima semana. Tchau para vocês.